Para o nosso direto com a Ana Rosa. Deixem-nos dizer que a Ana Rosa é uma coach, para mim, é a melhor coach portuguesa de empreendedores. Ela é a minha coach, já está na minha vida há muito tempo e eu tenho um prazer enorme em falar com ela hoje sobre este tema. Vou só esperar aqui um bocadinho para que a Ana Rosa entre. Podem colocar as vossas questões e depois nós, no final do live, iremos começar a fazer. Eu vou começar a ler as perguntas que cada um de vocês colocar a mim ou a Ana Rosa. Creio que estás quase a aparecer. Ora, aí estás tu. Estás-me a ouvir? Boa noite. Olá, boa noite. Ouves-me bem? Sim, perfeitamente. Pronto, eu também, porreiro. Estamos bem. Bem, está aqui pessoal já a entrar. Eu já disse, quem quiser colocar perguntas no final, depois nós respondemos, ou eu ou tu. E eu vou só fazer aqui um enquadramento. A Ana Rosa, para mim, como eu já disse, é a melhor coach de empreendedores portuguesa. Eu não conheço os outros no mundo, para mim ela é a melhor e ponto final. Ajudou já e ajuda muitas pessoas que estão a começar os seus negócios e é um prazer imenso poder fazer esta live com ela, porque eu tenho uma estima enorme. Para ter chegar aqui aonde eu estou, a Ana Rosa ajudou-me muito e por isso ela, melhor do que ninguém, pode-vos ajudar a vocês todos que têm muitas questões sobre as crenças e só a mim é que me sai redes e eu não tenho sorte nenhuma e estas coisas todas das crenças. A Ana Rosa é a melhor pessoa para falar comigo sobre este tema. Por isso, Ana, vou passar a bola para ti. Olha, então já sabes que os elogios são muitos e também tem sido maravilhoso mesmo ver este teu percurso e como tu neste momento inspiras tanta gente e o trabalho que tu tens feito é realmente fantástico. Muitos parabéns mesmo e é uma grande honra estar hoje aqui contigo neste direto. É verdade, obrigada. Ana, o que é que são crenças? Bem, o que é que são crenças? Só isso dava assim pano para mangas e podíamos estar aqui horas e horas a falar. Mas assim, de uma forma muito resumidamente, crenças é algo que nós acreditamos, mas não obrigatoriamente é verdade. O que é que eu quero dizer com isto? Então, muitas das vezes nós acreditamos que por nós acreditarmos em alguma coisa, que aquela coisa é verdade. Mas aquilo é apenas a nossa perspectiva. Deixa-me dar um exemplo prático. Hoje estava a trocar mensagens com uma pessoa que quer trabalhar comigo na área do coaching e essa pessoa estava-me a dizer que gostava muito de começar um negócio, pronto, como eu trabalho nessa parte de empreendedorismo, mas e depois colocou uma mensagem que era: "Oh Ana, mas eu já tenho mais de 40 anos, eu já estou velha para começar um negócio." E eu escrevi logo: crença! Claro. Isso é uma crença, não é? E como quem diz isso, diz muitas outras, que é: só a mim é que me acontece isto, eu não tenho jeito para isto, os outros todos conseguem, eu não consigo, eu já estou velho, eu já estou novo, a mim só tenho azar, pá, comigo a sorte nunca quero nada. Isso são tudo crenças, porque para ser verdade, todas as pessoas no mundo teriam que acreditar exatamente na mesma coisa. Então, nós estamos a ver algo apenas de acordo com a nossa perspectiva. E é este que é o trabalho fascinante das crenças, que é quando nós começamos a desafiá-las, começamos a perceber que aquilo que nós defendíamos com tanta garra e achávamos que era verdade, afinal, era apenas a nossa visão, a nossa perspectiva sobre determinada coisa. Não é? Isso é fantástico, porque tu sabes muito bem que a minha grande crença neste mundo era o facto de eu ser mulher. O facto de eu ser uma mulher no mundo de homens, ser uma tipster profissional, era a minha maior crença. Acho que isso era assim a crença gigante que eu tinha. Nem era o facto daquilo que me acontece muito e que eu lido muito hoje em dia, com muitos alunos meus e seguidores meus que me mandam mensagens a dizerem que toda a gente tem green, quando eu entro a pessoa apanha logo um red. Toda a gente acerta, assim que eu coloco uma aposta, ela sai errada. E eu digo sempre que são
isso é uma crença, que isso é uma crença limitadora e que isso é que está na... E tanto que eu digo que isso atrai, eles atraem isso, não é? Isso é possível de ser atraído, não é, Ana? É possível. É assim, claro, não vamos entrar agora tudo aquilo que eu penso, vou atrair, mas a verdade é que o nosso cérebro tem uns filtrozinhos, digamos assim, que nós chamamos de sistema de ativação reticular. Então, quando nós pensamos em determinada coisa, e estamos sempre a pensar, a nossa mente vai buscar oportunidades de nós, de alguma forma, atrairmos mais daquela situação. De certeza que já te aconteceu, Raquel, quereres comprar alguma coisa, ou quereres comprar um carro, ou alguma coisa, e parece de repente, andaste a pensar naquilo durante uns dias, e agora só vejo pessoas a falar daquele carro, ou só vejo imagens daquilo. Isto acontece no nosso dia-a-dia. Não significa que, por exemplo, essas pessoas não tenham também momentos em que as coisas correm bem. Eu não estou muito bem dentro da vossa área, mas sei que existe um green, existe um red, como tu estavas a dizer, não é? Se calhar as pessoas também têm o green, só que elas só vão estar focadas a ver o red. Porquê? Porque é nisso que elas ativaram os seus filtros mentais para prestar mais atenção. Então a pessoa passa a acreditar que realmente para ela tem mais azar e acontece ter mais sempre daquela situação. Quando se nós fôssemos analisar de uma perspectiva neutra, não era tanto assim, mas é isso que a pessoa está a ver, não é? Olha, apareceu agora aqui uma pergunta que é espetacular e eu vou ter já que a colocar porque é mesmo muito boa. O Josué diz assim: o estado de espírito do nosso dia-a-dia tem influência no mundo das apostas, isto é, eu acho que é no mundo das apostas e em tudo em geral, não é? O nosso... Em toda a nossa vida. Olha, Josué, excelente pergunta. E deixa-me só explicar aqui de uma forma muito resumidamente como é que nós funcionamos, porque às vezes nós queremos fazer tantas coisas, alcançar tanta coisa na nossa vida e esquecemos de perceber como é que funciona a máquina mais poderosa de todas, que é esta que está aqui. Se nós não soubermos funcionar com esta, nós não conseguimos funcionar com as outras. E neste mundo das apostas não é de todo diferente, ainda mais porque existe todo um trabalho muito forte que é feito aqui ao nível mental, não é? Então, só para vocês perceberem como é que funciona a nossa mente, quando nós temos um pensamento, esse pensamento automaticamente influencia o nosso sentimento. E esse nosso sentimento vai influenciar a forma como nós nos comportamos. E esse comportamento vai originar o nosso resultado. Exemplo prático. Eu penso assim, comigo corre-me sempre tudo mal. Eu não tenho sorte nenhuma. Qual é que vai ser o sentimento? Frustração, desmotivação, falta de confiança. Qual é que vai ser o comportamento? Qual é que vai ser o comportamento? Então, o comportamento vai ser nesse sentido, não é? Se calhar eu não vou fazer as apostas que deveria fazer, eu não vou estar numa postura mais neutra, se calhar vou-me deixar envolver emocionalmente, não é? Então, qual é que vai ser o meu resultado? Certeza que não vai ser o resultado que eu gostaria de ter. Agora, se pelo contrário eu tiver um estado mental diferente, bora lá, eu preciso de estar agora aqui a calcular isto de uma forma muito isenta, muito neutra, tenho que ser mais racional, tenho que estar confiante, tenho que estar motivado. Então o meu sentimento, o meu comportamento e o meu resultado vão vir nesse seguimento. Por isso, Josué, sem dúvida alguma, o nosso estado de espírito influencia diretamente os nossos resultados. Fantástico. Ana, e diz-me uma coisa, até que ponto é que as crenças são limitadoras? É assim, nós temos crenças limitadoras e temos crenças potenciadoras. Então, crenças limitadoras basicamente são todas aquelas que nos impedem de fazer alguma coisa. Potenciadoras são aquelas que nos ajudam a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu dizer assim, eu já estou velho demais para isto, ou eu não tenho jeito para isto, ou eu sou uma mulher e neste mundo não vai correr tão bem, isso era uma coisa que a ti te empoderava ou, pelo contrário, te prejudicava? Prejudicava. Mas eu converti isso para uma Exatamente. Eu consegui, dentro de mim, encontrar, tirar isto de ser uma limitação para me dar uma força extra. E eu já te disse isso. Eu cheguei depois a uma altura que foi, não, eu por ser mulher, eu vou ter o meu lugar aqui. E isso, eu peguei nisso e transformei em potencial. Mas acredito que muitas vezes quem não tem esta capacidade ainda de desenvolver a parte mental para transformar as crenças limitadoras em potenciais, muitas vezes anda, desculpa a expressão, anda a patinar muito naquele não vai dar, não sou capaz, o não. E isso muitas vezes, outra pergunta, tem a ver com o que nós já passámos antes, com os nossos pais, com coisas que tenham vindo mais atrás na nossa juventude ou na nossa infância?
Completamente. Eu vou deixar hoje aqui umas dicas para nós podermos transformar crenças limitadoras em potenciadoras. Mas antes disso, e o primeiro passo, e como tu disseste e muito bem, tu tens sido um excelente exemplo disso, é a autoconsciência. Ou seja, nós temos consciência de que são crenças limitadoras, Raquel. Porque há pessoas que dizem estas coisas e continuam a olhar para aquilo como sendo uma verdade absoluta. E perante uma verdade, a tal história do contrafactos, não há argumentos. Se nós achamos que aquilo é uma verdade absoluta, imagina se tu tivesses assumido dentro de ti como uma verdade absoluta, eu sou uma mulher e neste mundo não há lugar para mulheres. E tu acreditavas piamente nisso. É óbvio que tu não querias ter os resultados que estás a ter agora. Mas a partir do momento em que tu identificaste essa crença, olhaste-lhe nos olhos e disseste: calma lá, tu és uma crença limitadora. Então tu tiveste a autoconsciência. A partir da autoconsciência tu ganhaste aquilo que eu chamo o passaporte para a liberdade, que é, agora que eu já identifiquei esta crença, então agora eu posso reprogramá-la e transformá-la numa crença que seja mais benéfica para mim. Eu, por ser uma mulher, vou conseguir vencer ainda mais neste mundo. Então estamos a falar do mesmo facto, tu continuas a ser mulher, nada mudou, apenas mudou a tua perspectiva sobre essa situação. Agora, como é que as crenças chegam até nós? Tem tudo a ver. Imagina a nossa mente como se fosse uma base de dados. Um supercomputador assim, mas daqueles topo de gama mesmo do melhor que há, não é? Então, ao longo de toda a nossa vida, dentro dessa base de dados, em pastinhas, foram sendo acumuladas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós experienciamos na nossa vida, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dos professores, dos vizinhos, no telejornal, em tudo isso nós fomos ouvindo e fomos guardando dessas pastinhas. Então, por exemplo, imagina que tu tens crenças relativamente ao dinheiro. Sabes que é um assunto que eu adoro falar, não é? Então, ouviste durante a tua vida histórias por exemplo, mais vale sorte, mais vale azar no jogo do que no amor. Então, eu não quero ter sorte no jogo, não é? Eu quero ter azar no jogo. Os ricos são gananciosos. E essas histórias todas, o dinheiro não cresce nas árvores. E aquelas histórias todas que nós todos, certeza que ouvimos de uma forma ou de outra. Isso tudo vai ficando armazenado dentro da tua mente. Então, quando tu precisas de, por exemplo, olha, vou agora começar a jogar em apostas, tu automaticamente vais abrir essa gavetinha, essa pastinha, por exemplo, que tem lá a parte do dinheiro e muitas outras coisas, mas essa pastinha do dinheiro, se ela estiver cheia de crenças e de coisas que tu ouviste ao longo da tua vida, automaticamente aquelas crenças vão começar a saltar que nem pipocas na tua mente e a dizer: cuidado, pá, vê lá, olha que tu podes ter azar, olha que isso é para quem tem sorte, tu nunca tiveste sorte nestas coisas, porque é que agora havias de ter sorte? E tudo isto vai vir ao de cima, porque nós não somos produtos neutros, nós somos pessoas que têm uma bagagem, não é? E quando nós chegamos à nossa vida adulta, nós já viemos com uma bagagem enorme, não é? Agora, cabe-nos a nós identificar o que é que está dentro dessa bagagem e o que é que neste momento é útil e o que é que já não é útil. Boa, fantástico. Isso é muito interessante. E diz-me uma coisa, por exemplo, eu sei que tu não estás muito dentro do mundo das apostas, por isso eu vou tentar aqui encaixar-te para tu perceberes. E isto tem a ver com o dinheiro. As pessoas, é claro que toda a gente dá muito valor ao dinheiro, obviamente. E quem está no mundo das apostas muitas vezes vem com aquela ideia do dinheiro fácil, que isto é tudo que vai ficar rico de um momento para o outro. E isto acontece. E depois, as pessoas vêm com essa ilusão e depois quando encaram a realidade, veem que isto não é muito fácil. E aí eu acho que vem, até a nível familiar, e isto eu já dei conta disto, a nível familiar são os próprios mulheres, maridos, pais, amigos, as pessoas mais próximas que apontam o dedo e dizem: deixa-te disso, a crença não é preciso estar carne no cérebro. Às vezes a crença de outras pessoas externas conseguem influenciar as próprias pessoas. Eu lembro-me que eu tive um aluno meu, aquilo emocionou-me muito, se este dia quando li o e-mail dele, que ele mostrou à mulher e à família a minha foto do Telegram, que sou eu, na minha workstation. E a dizer: estão a ver, ela conseguiu, é uma mulher, e isso. E as pessoas mesmo assim nunca lhe deram a motivação para ele se conseguir profissionalizar. E muitas vezes nós parece que somos obrigados a viver as crenças dos outros.
isso é um fator que também muitas vezes tem um peso muito grande, não é? O fator familiar e a crença dos nossos pais, dos nossos maridos, mulheres. Se não tiveres um certo apoio, parece que é mais um peso que tu colocas em cima de ti e nas tuas próprias crenças, não é? Aquilo aumenta ainda mais o volume, não é? Das crenças. Completamente, Raquel, sabes que eu falo muito disso, não é? Estamos a dar agora aqui um exemplo no mundo das apostas e isto acontece também no mundo do empreendedorismo, não é? Isto, o mundo das apostas não deixa de ser também o mundo do empreendedorismo, não é? A pessoa ter esta iniciativa, isto é empreendedorismo. Que é a pessoa, quando quer fazer alguma coisa diferente, esperar também por esse apoio à sua volta. Agora é assim, existem aqui algumas coisas que nós temos que ter em atenção. A primeira é, essas pessoas, na maior parte das vezes, as pessoas que estão à nossa volta, elas não fazem aquilo ou não dizem aquelas coisas para nos desmotivar. Muitas das vezes, não nos podemos esquecer que elas estão a ver perante a realidade delas. E perante a realidade delas, o facto de agora, de repente, eu querer começar a investir dinheiro em apostas ou tudo isso, para elas aquilo simplesmente não é concebível na sua mente, não faz parte da sua realidade. Então elas apenas são, e nós temos muito esta tendência, que é transportar aquilo que nós acreditamos ser verdade, e ainda por cima, já não basta ser só para nós, mas ainda andamos a dizer às outras pessoas, tu não vais por aí, que isso não vai funcionar. E nós nem temos experiência nenhuma naquela área. É uma forma de proteção, que muitas vezes vem até das pessoas que nos são mais próximas, por incrível que pareça. Mas é uma forma de proteção. Agora, eu passei por isso, muitas pessoas passam por isso, e aquilo que eu costumo dizer é, ok, nós temos que em primeiro lugar respeitar. E também não ficar à espera da aprovação externa para nós fazermos alguma coisa, Raquel, porque tem que ser por nós. Se alguém decide vingar neste mundo, tu és um exemplo claro nisso, no curto espaço de tempo onde é que tu já conseguiste chegar, mas tu contaste única e exclusivamente contigo. Ok, se existir um apoio em casa, maravilhoso, mas isso é um bónus. Não temos que estar à espera disso para avançar, nós temos que contar única e exclusivamente connosco. Ok, ponham-se em grupos, juntem-se a comunidades, juntem-se a cursos, onde estejam pessoas que de alguma forma falem a mesma linguagem do que vocês. Isso vai ajudar, não é? Porque, por exemplo, tu já tens hoje em dia esses grupos, onde as pessoas podem estar lá e trocar impressões, trocar ideias. Juntem-se nesses grupos e deixem de falar desses assuntos com as pessoas que estão à vossa volta. Aquilo que eu fiz, eu passei nisso quando eu comecei a ser empreendedora, foi, eu só comecei a falar quando já tinha resultados, porque um dia os vossos resultados vão falar por si. Vocês já não precisam estar a dizer, vês, porque um dia vou conseguir e eu no futuro vou... Não, está caladinho. Procura apoio a outras pessoas que estejam a fazer a mesma jornada do que tu, e um dia os teus resultados vão ser a melhor prova que tu podes mostrar às pessoas que estão à tua volta. Mesmo, muito bem. Olha, está aqui mais uma pergunta também muito interessante. Eu dar perguntas. Isto é muito giro, porque o Salvas começa a escrever perguntas e é muito engraçado esta interação, e por isso é que eu queria fazer mesmo isto no Insta. Como podemos trabalhar o emocional diariamente para que possamos nos sentir bem motivados para trabalhar, quer na vida profissional como na nível das apostas? Bem, trabalhar o emocional isto é quase um mindset, não é? Como é que nós podemos trabalhar o nosso mindset? Eu vou dar aqui umas dicas, depois tu dás outras. Para mim, trabalhar o emocional, bem, tem a ver com fazer uma coisa que eu comecei a descobrir há muito pouco tempo. Eu já sabia, mas não era uma coisa que eu fazia muito, que é o estar em silêncio, estar completamente concentrada em mim. Estou ali, pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo. No início, eu por norma faço sempre logo isto, logo de manhã, ainda estou assim a levantar-me e estou a fazer uma visualização do meu dia, e visualizo como é que eu quero que o meu dia me vá correr. Esta é assim a primeira coisa que eu faço logo. E é tentar buscar o máximo de energia positiva para mim. Não pensar em problemas que eu tenha para resolver, ou naquele momento só existe eu e aquilo que eu quero fazer no meu dia, e o meu foco está literalmente no sucesso do meu dia. E é isto que eu tento mandar sempre para o universo, para depois venha outra vez para mim. Esta é uma visualização, vá. Depois há a meditação, também é muito boa para fazer. E há livros que são muito importantes de serem lidos. Eu estou fã
Manhãs Milagrosas. As Manhãs Milagrosas é fantástico aquele livro. Penso e Enriqueço é fantástico também. As Mentes Milionárias é fantástico também. Só assim três bíblias que eu digo leiam e leiam. Mas diz aí também mais umas dicas tuas, se faz favor. Trabalhar o emocional. Eu costumo dizer que isto não é um trabalho, não é do dia para a noite. Isto é algo que nós vamos trabalhando. Mas esta questão de trabalhar o nosso mindset, eu gosto muito de utilizar o termo mindset, que é a nossa mente, a nossa reprogramação. Eu costumo dizer que não há transformação sem observação. Então tu deste aí umas dicas muito interessantes, que é, para mim, é fundamental, numa primeira fase, imaginemos que a pessoa nunca fez muito este trabalho, de tentar perceber como é que são as suas crenças, que crenças é que tem. Então, a primeira fase tem que passar por uma fase de observação. A pessoa pode ter um caderno, pode ter um documento. Eu adoro cadernos, porque eu adoro escrever e acho que o poder de escrever à mão em nada se compara com outra coisa, não é? Pronto. Mas aquilo que eu poderia sugerir numa primeira fase é arranjem um caderno e comecem a observar-se. Isto até pode parecer uma coisa, observar-se, mas como é que eu me vou observar? Mas começa a perceber os teus estados de espírito ao longo do dia. Por exemplo, quando tu acordas de manhã, como é que está a tua energia? Que tipo de pensamentos é que tens? És aquela pessoa que tem um pensamento do tipo, mais um dia de trabalho, e agora, como é que vai ser? Estou desejoso de voltar a casa. Só isso já te vai pôr num estado limitador. Ou és aquela pessoa que acorda de manhã e pensa, bora lá, mais um dia, obrigada, grata por ter isto, por ter aquilo, agradece. Eu adoro agradecer, foi uma das coisas mais impactantes da minha vida, foi todos os dias começar a agradecer as coisas pequeninas do nosso dia-a-dia. Então começa a observar o teu tipo de pensamentos, o tipo de comunicação. Tu sentas-te num café com um amigo e és aquele tipo de pessoa que fala do tipo do já viste as últimas notícias, isto agora é só desgraças, agora não tenho dinheiro, agora não tenho não sei o quê. Ou és aquela pessoa que foca nas coisas positivas, que pergunta como é que foi o dia da pessoa, que conta coisas positivas da tua vida. E isto podem parecer pequenos pormenores, mas acredita que passar 2 semanas, e lanço-vos este desafio, passar 2 semanas, começa diariamente a chegar ao final do dia e a fazer uma avaliação do teu dia. O teu tipo de comunicação, o teu tipo de pensamentos, quantas vezes agradeceste, quantas vezes paraste para estar um bocadinho contigo, como a Raquel estava a dizer, e ao fim de 2 semanas, tu vais ter ali um diário de bordo que te vai permitir perceber em que caminho ou em que linha é que tu estás a avançar. E com toda a certeza, isso eu te posso garantir, que se tu neste momento sentes em baixo, sentes desmotivado, sentes frustrado, certamente os pensamentos que tu vais ter ao longo dessas 2 semanas vão ser coisas muito mais negativas e a tua comunicação também vai ser nesse sentido. Então, todo o trabalho de transformação virá depois, mas esta observação primeiro tu precisas de fazer e podes fazer assim, desta forma, como eu e a Raquel estávamos agora aqui a partilhar. Isso é fantástico. Sabes que eu no módulo de Mindset que dou no meu curso, eu falo muito nas pessoas que têm a vontade de aprender mais, nos aprendizes e nos não aprendizes. Os não aprendizes são as pessoas que têm a crença, fundamentam a crença e ainda passam a crença para os outros. E muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas, como não confiam em si, é mais fácil, por não terem a confiança ou acharem que não vão ser capazes e não conseguirem lidar com o fracasso, porque nós todos temos que lidar com o fracasso. Não é? Eu lido com ele diariamente, não é? Quem dera a mim acertar em todos os prognósticos que faço. Ainda por cima é quando eles são todos vendidos, que anda para aí uma barracada com jogos que foram comprados, que aquilo a gente estuda, e depois há aqui uma data de negócios que são feitos por trás. E nós temos de saber lidar com o fracasso. Mas há pessoas que não sabem lidar com o fracasso. Há pessoas... Esta é uma pergunta muito direta e pode ser assim um bocado até dura deles ouvirem. Há pessoas que não nasceram para serem empreendedoras, há pessoas que não nasceram para terem sucesso sendo empreendedores, certo? Não nascemos todos com isso no ADN, certo? Tu vais-me ouvir dizer a minha frasezinha que eu digo sempre, que é, quando alguém me pergunta, Ana, tu achas que toda a gente pode ser empreendedora? Eu digo assim, eu acho que todas as pessoas podem ser empreendedoras, mas o empreendedorismo não é para toda a gente. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer pessoa, se predispor,
em qualquer momento da sua vida diga assim, pá, não, eu quero fazer o trabalho necessário, o mindset necessário, pá, eu estou disposta a aprender, o tal eterno aprendiz, não é? Eu estou disposta a aprender, pá, eu acredito que qualquer pessoa que esteja disposta pode sim ser um empreendedor. Agora, a verdade é, quantas pessoas é que estão dispostas? É aquilo que estavas a dizer. Grande parte das pessoas, porque essa história as pessoas não estarem preparadas para lidar com o fracasso, isso é uma grande... Não faz sentido absolutamente nenhum, porque na vida é impossível não fracassar. É impossível. Se todos nós pensarmos, independentemente de sermos empreendedores ou não, todos nós já tivemos um fracasso, maior ou menor, mas todos nós já fizemos alguma coisa que à primeira vez não correu tão bem como nós gostaríamos. Seja num relacionamento, seja no nosso emprego, seja quando éramos miúdos na escola, seja aquilo que for. Então, o fracasso é uma parte integrante da nossa vida. Ponto. Agora, nós podemos olhar para isso e pensar, ai meu Deus, um fracasso, é porque o meu caminho não é por ali, vou-me deixar estar quieta. Ou podemos olhar para isso e dizer, ok, boa, mais uma aprendizagem. Para a próxima já sei que desta forma não funciona, então bora lá tentar de outra. E mais uma vez, é tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão de perspectiva. Tu não precisas chamar fracasso ou falha, se não gostarem dessa palavra. Chama-lhe aprendizagem, porque a vida é feita de aprendizagens e quando nós passamos a encará-las dessa forma, o sucesso é mais do que garantido. Fantástico. Ana, e como é que nós podemos, sendo que há crenças que são limitadoras, e aqui no mundo das apostas isto tem muito a ver com... Porque muitas vezes as pessoas não estudam um jogo, isto é assim, nós temos que estudar os jogos profissionalmente falando, ok? Não estou a falar dos meus seguidores que seguem aquilo que eu coloco, mas no meu caso, que sou tipster, eu tenho que estudar os jogos, eu tenho que os analisar e depois eu tenho que ver no mercado o que é que me estão a pagar por aqueles resultados e perceber onde é que há valor e não há. E isto tudo leva muito tempo e leva muitas horas até chegarmos a um jogo, ok? Isto é uma coisa que leva muito tempo para nós conseguirmos chegar. Eu às vezes estou a estudar um jogo de uma semana para a outra, imagina. Mas há pessoas que não querem pagar esse preço. Como é que eu vou explicar isto? As pessoas que querem ser tipsters, querem ser empreendedores, querem ter resultados, querem ou nem serem tipsters, ou então serem apostadores lucrativos, mas reportam para o outro, neste caso para mim e para os meus colegas, a responsabilidade pelo sucesso deles. Entendes? E isto... isto não é certo, porque, como eu costumo sempre dizer, e todos os meus seguidores sabem, é assim, quem me segue para ter tudo certo, é melhor nem começar. Porque eu não tenho nenhuma bola de cristal e infelizmente eu e todos os outros erramos. Só que passar a responsabilidade para o outro é muito mais fácil para não termos que lidar nós com as nossas falhas ou com os nossos aprendizados, como tu dizes, não é? E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm. É muito fácil tu passares a responsabilidade para o outro para tu não assumires a tua própria responsabilidade daquilo que tu queres fazer, não é? E isso é, até certo ponto, está ligado também às crenças, não está, Ana? Olha, e Raquel, tocaste aí num ponto muito importante, até porque não vamos entrar aqui em assuntos mais polémicos, mas se nós percebermos, a nossa própria sociedade, a nossa cultura é feita de desresponsabilização. Pá, tudo me acontece, a culpa é de toda a gente, menos minha. Toda a gente. É do patrão, é do governo, é é de toda a gente. Pá, minha é que não é, que eu sou uma vítima nesta história toda. Pá, isso é meio caminho andado para não termos sucesso nenhum na vida. A verdade é essa. Porque nós temos que assumir 100% de responsabilidade por tudo aquilo. Ok, eu posso seguir uma pessoa, é como os meus empreendedores. Eu dou-lhes dicas, passo-lhes estratégias, mas os resultados são única e exclusivamente responsabilidade deles, ponto. Não é? Claro. E isso é muito importante, porque muitas das vezes este medo de assumir eu falhei, não é? Como nós estávamos a dizer, e agora preciso fazer diferente, é mais fácil eu pensar, eu falhei, mas a culpa não foi minha. A culpa foi da outra pessoa que me disse que eu devia fazer assim, ou que era assim, ou que era de outra forma. Ou se calhar a pessoa nem disse nada e eu é que subentendi que deveria fazer daquela forma, não é? E isto é uma forma de desresponsabilização muito grande. E poderia dizer que este é realmente, neste momento atual que nós vivemos, um dos grandes problemas da nossa sociedade, que é nós não assumirmos responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, pelos nossos resultados, pela nossa vida, não é? E isso, como empreendedor, é meio caminho andado para nós não termos resultados de sucesso.
Nós somos única e exclusivamente 100% responsáveis pelos nossos resultados. Podemos ter pessoas que nos inspiram, sim, mas somos nós que... E sabes o que é mais interessante? Já foi, e tu de certeza que já tiveste acesso a esses estudos. Sabes que muitas pessoas que ganham euromilhões, que ganham grandes quantias, passado alguns anos, já foram acompanhados alguns desses casos, que essas pessoas voltam a perder tudo. Voltam a perder tudo. E do outro lado do muro, nós temos pessoas milionárias que criaram grandes impérios, que a algum momento, alguma coisa correu mal e perderam tudo, e num curto espaço de tempo voltaram a criar todos os seus impérios. O que é que tu achas que estava aqui na base e qual é que era a grande diferença entre aqueles que tiveram tudo num jogo e de repente perderam tudo e aqueles que perderam tudo depois do seu trabalho e voltaram a ganhar tudo com a força do seu trabalho? Está esta questão que nós estamos aqui a falar, que é o mindset e assumir responsabilização por aquilo que são os nossos resultados. E isso é fundamental. É mesmo bastante, é bastante importante e eu lido muito bem com isso. Foi uma coisa que para mim é muito fácil de lidar. Nós temos uma coisa que no nosso mundo das apostas, que é a chamada bad run. É mesmo uma bad run, é uma corrida má. Isto é tu teres uma semana. A mim nunca me aconteceu uma semana, está bem? Pronto, mas há pessoas a que acontece uma semana e há quem aconteça um mês, ok? Seguido, sempre em negativo. Pessoas que são altamente lucrativas, que no ano inteiro são lucrativas, mas que há um mês ali, que por mais voltas que deem, tudo aquilo que elas dizem, ou que estipulam, ou que vê, aquilo sai tudo errado. Então é todos os dias a terem redes atrás de redes. Quem não tem, e isto tem a ver com isso, com o estar lá em cima, o cair e voltar outra vez a subir. Quem não tem essa capacidade de conseguir dar a volta a esta questão, muitas vezes acontece, e isto acontece muito agora, e tenho uma turma neste momento que há pessoas que passam por isso. O controle emocional é nenhum, e imagina, conseguem, quando começam a perder, como não assumem aquele perder e não têm aquela calma, ou não conseguem se afastar, ou distanciar-se e voltam no outro dia, perdem tudo, literalmente, o que têm, porque o ego é mais forte do que eu costumo dizer, o que é mais importante? É o ego ou é o vosso dinheiro? E aqui eles têm que estar muito equilibrados, um nem pode estar mais acima, aquilo tem que estar, é um jogo, e ainda por cima nas apostas esportivas eles têm que estar muito perto um do outro, e quando estão a ver um jogo em live, ou estão a fazer uma leitura em live o jogo está a dar, eles têm que ser muito frios, e há pessoas que não entendem isto, mas o ser frio e não estares aliada de sentimentos, ajuda que tu tenhas uma mente muito mais clean para saber o que é que tens que fazer naquele momento. E há pessoas que se envolvem tão emocionalmente, o ego parece que possui completamente o cérebro todo, entendes? E deixam de raciocinar. E isto acontece muito nessas bad runs. Há pessoas que têm uma bad run e nunca mais saem dela. Acabou. E arrebentam com 200, 300 euros que estejam num espaço de um mês, conseguem arrebentar com esse dinheiro todo, e há outros que percebem o que é que está a acontecer e naquele momento param, e é aquilo que eu costumo dizer quando eu falo de bad runs. Amanhã eu vou falar sobre isso no curso. A bad run vem, ela chega, ela começa a destruir tudo e a gente diz, ok, ficas aqui, fazes o que tu quiseres, eu vou-me embora, mais o meu dinheiro, está bem? E depois a gente volta e vai ver como é que as coisas estão. Mas há pessoas que não conseguem, e isto tem a ver muito com o emocional e com o ego, não é? Há pessoas que têm um ego que não conseguem domar o próprio ego. Deixa-me dar aí uma dica, tu estás aí a dar um exemplo muito interessante. Isso tem tudo a ver com a nossa inteligência emocional, não é? A capacidade de nós gerirmos as emoções nesse momento. Um dos exercícios que eu
gosto de recomendar, claro que isto é uma coisa que leva a alguma prática, mas que ajuda imenso, é quando nós estamos numa situação, e todos nós temos situações, às vezes dessas, que é, nós estamos ali tão envolvidos no momento que às vezes não consegues ter o discernimento suficiente para ser mais racional, não é? Seja em que momento for, todos nós já passamos, se calhar, uma vez por isso, não é? Então, aquilo que eu costumo recomendar é, quando tu estiveres num momento desses, para tudo, tal como tu estavas a dizer, e tenta-te observar de fora. Mesmo. Eu gosto mesmo de fazer aquele colocar-me de fora, e como se tu estivesses a olhar de fora para a situação. E o que é que tu dirias àquela pessoa naquela situação tanto de fora? Porque quando tu te consegues observar de fora, por isso é que nós somos excelentes conselheiros dos outros e às vezes não somos tão bons conselheiros de nós próprios, não é? Exatamente por isso. Quando somos nós estamos envolvidos emocionalmente e parece que temos tipo umas palas, não é? Então, se tu começares a fazer este exercício, houve um exercício que uma vez eu aprendi que para mim foi espetacular, que é quando tu estás numa situação em que tu não estás muito envolvido emocionalmente e não estás a conseguir pensar racionalmente, imagina que sobes no helicóptero e que ficas cá em cima, a observar, lá em baixo, e ficas a olhar e a dizer assim, Helena, mas o que é que tu estás a fazer? Pensa lá, agora neutramente, não é? O que é que tu deverias fazer nesta situação? Então é muito mais fácil nós criarmos esse distanciamento, porque como tu estavas a dizer, o ego nessas alturas começa a falar tão alto, que nós temos muita dificuldade em ser racionais numa situação dessa. Está aqui, o Josué veio aqui dizer agora que acho que estou a tirar deste vídeo muito rico em informação útil e que devemos investir em nós próprios e construir uma vida ou um trabalho com consciência. Isso é que é a maior... Josué Power, é mesmo isso, Josué. É isso mesmo. A quem me perguntou se o vídeo está a ser gravado, eu vou tentar gravar este vídeo ainda, depois vou pô-lo em live, ele vai estar depois na IGTV, mas eu vou tentar gravar o vídeo que é para toda a gente que quer beber este direto, ainda bem, porque a ideia é essa, é conseguirmos chegar ao maior número de pessoas. Duas últimas perguntas, porque já estamos aí com quase 40 minutos de vídeo. Raquel. Nós a falar é uma festa, o tempo passa a voar. Olha, diz-me aqui outra coisa. Como é que se podem anular as crenças que sejam más? As crenças limitadoras, como é que elas podem ser anuladas em cada um de nós? Eu não vou falar de mim, porque eu dou cabo delas logo com um pau. Mas... Eu gosto de dizer que nós podemos reprogramá-las, tal como tu fizeste, não é? Ou seja, eu posso ter uma crença limitadora, olhar para essa crença, identificar. O primeiro passo é muito importante, é identificar, e depois de identificá-la, eu reprogramá-la, não é? Ou seja, imagina que eu olho para uma crença e eu digo diz-me uma crença muito comum nesta vossa área, Raquel, para pegar aqui no exemplo prático. Eu só escolho jogos que dão red, todos os jogos que eu escolho, eu não acerto uma. Pronto, então imagina que a pessoa está sempre a dizer isso, constantemente, e atenção, quando nós dizemos uma coisa, o nosso cérebro aprende por repetição, certo? Então quando nós dizemos uma coisa muitas vezes, o nosso cérebro começa a assumir isso como sendo a verdade mais absoluta deste mundo, e quem ouça questionar, porque elas estão ali a falar, mas comigo é mesmo verdade, e a pessoa acredita mesmo nisso, não é? Então o desafio que eu faço é, tu pegares nessa crença e olhares para isso mesmo como uma crença limitadora, porque se fosse uma verdade, a Raquel também teria que acreditar nisso e todas as pessoas deste mundo das apostas teriam que acreditar nisso, porque eu não acredito que seja verdade, certo, Raquel? Pronto, claro. Então estamos perante uma crença limitadora. Depois vais-te colocar algumas perguntas e vais-te perguntar, o que é que tu ganhas ao pensar assim? O que é que tu ganhas? O que é que tu acreditares que quando tu apostas sai sempre reto? Quais é que são as vantagens de tu acreditares nisso? E escreves. E depois, o que é que tu perdes ao acreditar nisso? E vais fazer esse balanço, não é? Porque de certeza que isto, por incrível que pareça, podem estar a pensar assim, claro que eu não ganho nada, não é verdade. Porque a nossa mente é muito inteligente. E nós não acreditamos em nada gratuitamente. Ou seja, se eu escolhi acreditar naquilo, ainda que não seja de uma forma consciente, é porque eu acho que tem algum ganho. Nem que o ganho seja, eu sou um azarado e olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma por aquilo que me está a acontecer. Nem que o ganho seja esse. Nós temos sempre um ganho secundário. A nossa mente não faz nada de borla. Há sempre um ganho que ela está em busca. E isto muitas vezes é um bocado murro no estômago. Quando eu trabalho com os meus clientes e digo assim, então mas qual é que é o ganho de acreditar nesta coisa limitadora?
E as pessoas dizem, Ana, isto não tem ganho nenhum, isto é só desvantagens. Não, não é verdade. Tem que existir um ganho por trás. Senão nós já não acreditávamos naquilo, não é? Então, este é um trabalho assim um bocadinho mais profundo, que é o que é que tu ganhas ao acreditar nisso? E essa questão que falamos aí da desresponsabilização pode ser uma das coisas, não é? Se eu, coitadinho de mim, ando aqui, tenho sempre azar, então eu não tenho responsabilidade por as coisas não estarem a correr bem. É uma questão de sorte ao azar, certo? Então, depois disso, tu vais-te perguntar o que é que eu gostaria de acreditar em vez disto? O que é que poderia ser uma crença potenciadora em vez desta? Raquel, dá-me um exemplo. Eu vou, em tudo o que eu vou estudar os jogos e nos jogos que eu vou colocar, eu vou acertar. Pronto, então isso poderia ser uma crença. Em vez de vou perder, eu vou ganhar. Pronto. Eu vou ganhar, não é? Eu vou fazer os possíveis para conseguir ganhar. Mas se por algum motivo houver uma vez ou outra que eu não ganho, tudo bem. Com isso tirei uma aprendizagem para ganhar na vez seguinte. Então, percebe como é que de uma crença limitadora nós estamos a passar para uma crença potenciadora. Agora é utilizarmos o método da repetição, que é cada vez, porque ela vai voltar, não é? É muito tempo a pensar naquela crença, cada vez que ela voltar, lá vais tu outra vez apostar e vai sair reto. Tu paras e perguntas, o que é que eu gostaria de estar a dizer neste momento em vez disto? Que eu realmente vou estudar as coisas como deve ser, e que na próxima vez vou ter muito mais hipóteses de ganhar. Então tu começas a repetir isto mais e mais e mais vezes, até ao ponto que a outra crença vai perdendo força, e aquela crença passa a ser a tua nova crença, mas potenciadora em vez de limitadora. Bom, e faz-se a magia. Fantástico, sim, completamente. A magia acontece muito, muito facilmente. Ana, onde é que as pessoas podem te encontrar? Onde é que as pessoas me podem encontrar? Então, podem me encontrar aqui no Instagram, é Ana Cristina Rosa Com. Podem me encontrar no Facebook também, Ana Cristina Rosa Com. E podem me encontrar no meu site, www.novavita.pt, e também no meu outro site, que é anacristinarrosa.com. Por isso, em todos estes sítios, podem me encontrar. Eu vou todas essas informações. Neste